Irmãos, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem em oração nesse momento. Então eu te convido a orar comigo e orar por mim. Querido Deus, maravilhoso, eterno e bondoso Pai. Deus de amor, Tu sabes, Senhor, que é no temor do Teu Senhor que eu estou aqui, meu Deus, nesse momento. Deus de amor, eu venho, Senhor, trazer ao Teu povo a Tua palavra e eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, confirma no coração de cada um, Senhor, aquilo que eles precisam ouvir. Confirma, Deus de amor, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia continua com o Teu povo. Deus de amor, eu peço a Ti, Senhor, que a Tua presença, Senhor, continue, meu Deus, nesse lugar, Senhor. Deus de amor, como nós acabamos de cantar, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, venha nos lavar, venha nos purificar, Senhor. Coloca, meu Deus, na nossa mente, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser limpo, tudo aquilo que precisa ser retirado, Senhor, dos nossos corações. Deus de amor, eu peço a Ti, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tu sabes, oh meu Deus, o temor que eu tenho, Senhor, por falar aqui, oh meu Deus, para o Teu povo. Mas eu peço a Ti, Senhor, que a Tua bondade, a Tua graça e o Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento. Deus de amor, abençoa, Senhor, e traga, meu Deus, a cada um de nós, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, oh meu Deus. Eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te bendigo, Deus de amor, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor já tens feito e por tudo que o Senhor farás ainda no dia de hoje. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Amém. Irmãos, eu preciso iniciar, claro, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela diretoria da igreja que me fez o convite. Mas eu preciso afirmar também que não tem o nome de nenhum de vocês aqui nesse esboço. E se você se identificar ou se sentir incomodado com alguma coisa que eu falar aqui, pode ter certeza que é o Espírito Santo falando ao seu coração. E eu peço para que Ele fale muito no teu coração hoje, para que a gente possa entender o recado do Senhor para cada um de nós. A depressão, assim como a Sheila já falou, embora a palavra em si não esteja na Bíblia, os sintomas estão, né? Ela mencionou ali que tem alguns personagens, né, que passaram por isso, e a gente vai começar, né, com esses personagens. Eu trouxe esses textos para vocês verem que eles também, muitos passaram por isso, e talvez vocês identifiquem também esses sintomas. Pode ser até que soe familiar esses sintomas para vocês. Então, em Números, no capítulo 11, do verso 10 ao 15, diz assim: Então, antes de eu continuar lendo aqui, só preciso avisar para vocês que a minha versão é uma NVI, e ela ainda vem escrita assim, ó, bem fácil de entender, tá? Então, não é, né, a palavra convencional ali. Então, Números 11, do 10 ao 15, diz assim na palavra do Senhor: Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus, o Senhor: Por que tens me tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei a luz a essa gente. Por que me pedes para que eu faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos teus antepassados? Onde poderia eu conseguir a carne para dar a todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar desse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Às vezes, você já pode ter ouvido isso. Isso é demais para mim. Ou então, uma reclamação direta para o Senhor. Fala, Senhor, isso aqui está pesado, não era para eu estar fazendo isso aqui, não tem nada a ver com esse negócio aqui. Próximo texto, ele vai falar de Ana. Está lá em 1 Samuel 1, no verso 8.
um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não era a questão dele ser melhor ou pior. Era a tristeza dela. Não era só a tristeza, porque era uma tristeza eminente, era uma tristeza profunda. Quantas vezes a gente já não ouviu a pessoa, né? O relato de alguém que só chora. Ai, meu Deus, aquela pessoa só chora. É um choro contínuo. Próximo texto é 1 Reis 19, do 3 ao 6. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba. Ele ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Parou ali, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Eu não sei se você já teve contato com uma pessoa depressiva tão de perto assim, mas na maioria das vezes o que acontece é isso. Vem uma pessoa de fora para insistir para que ela coma, para insistir para que ela acorde. O próximo texto é Salmo 13, a gente vai falar de Davi. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Quanto tempo esconderás de mim teu rosto? Até quando terei que suportar esse sofrimento? Até quando o meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Aqui ele estava falando de inimigo não só físico, né? Mas de todos os inimigos que ele estava lutando com eles dentro de si. Jeremias 15, 16 e 17. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que eu não posso confiar em ti? Será que és um riacho que seca no verão? Quantas vezes eu pensei assim? Que o Senhor estava longe, que Ele não ia me ouvir, que Ele não ia estar comigo. Pela graça e misericórdia de Deus, eu estava errada. Esses personagens, eles estavam sofrendo, vocês concordam? Mas se eu fosse fazer uma enquete aqui, perguntar para vocês, para cada um de vocês, qual deles estava sofrendo mais? A gente tem como mensurar isso? O que era pior ou o que era melhor? Qual que era mais fácil? Qual que era mais difícil? A gente não tem régua para o sofrimento da alma. A gente não tem como classificar ou como medir. E ainda, como a Sheila disse, né, a gente enfrenta daí os extremos. Ah, mas nem era tão grave. Aquela fulano lá disse que estava com depressão, mas nem era assim, era só um negocinho. Ou o outro extremo. Nossa, ela tem depressão, não pode ser contrariada. Não vai falar não para ela, não vai discutir, deixa ela fazer o que ela quiser, porque ela tem depressão. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Assim como a Sheila falou, dentro das igrejas, dentro do meio cristão, dentro do povo de Cristo mesmo, a gente enfrenta isso aqui. Eu digo a gente porque eu enfrentei. Eu sofri esse tipo de preconceito dentro da casa do Senhor, que era onde eu queria mais ser acolhida, onde eu queria mais ser ouvida, foi onde eu tive, né, essas dificuldades. Não só dentro da casa do Senhor, na família também, no trabalho também. Né? Então, as pessoas julgam aquilo que elas não conhecem. Então, o outro ponto que é delicado nessas questões, de tudo isso que eu falei aqui, desses textos bíblicos, eram homens e mulheres de Deus, eram servos do Senhor que estavam passando por aquilo ali. Às vezes, a gente escuta a frase parecida dentro de casa, e a gente não se atenta que aquilo ali
Pode ser sim uma tristeza passageira, mas pode também ser uma doença séria. A gente não pode ignorar tudo como frescura, como nada a ver, e nem espiritualizar, né? Que toda depressão é demoníaca. Embora possa existir a ação maligna, semelhante à qual denominamos de opressão, hoje a gente não vai entrar aqui nesse caso, mas assim as questões físicas, né, como a Sheila trouxe para a gente. Inclusive, muitos homens e mulheres de Deus já viveram nessa condição. A Bíblia ela é o principal manual de instrução e de funcionamento do ser humano, e Deus deseja o melhor para os seus filhos. Ao mesmo tempo que Ele mostra, Ele não esconde essas situações depressivas, Ele nos traz também a ajuda, o auxílio, né, o apoio para esses momentos. Como não tem como a gente analisar um por um desses casos, desses textos que eu mostrei aqui, a gente vai se ater, então, ao Salmo 116. Eu peço para que vocês deixem essa parte aberta, porque a gente vai falar do Salmo 116 inteiro. Eu não vou fazer ele na sequência, tá? Mas vocês vão acompanhando aí comigo. Primeira coisa que a gente precisa entender quando se trata de depressão é o reconhecimento. Então, no verso 3, ele diz assim: laços de morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Como a Sheila disse, quando chega, né, nesse caso extremo da depressão, chega perto ou desiste mesmo da própria vida. Além do sentimento de morte, o que governa daí a mente é a dor, a aflição e profunda tristeza. Imagine estar num ambiente escuro, sem nada para se apoiar, onde tudo o que se sente é dor. Assim é o caso da depressão. É onde você enxerga tudo cinza. Não conseguimos ver, estando nessa situação, o lado belo da vida. No versículo 6, ele mostra para a gente que o desânimo é completo e não tem daí a capacidade de reação interior. No verso 6 diz assim: o Senhor protege os que não podem se defender. Em outra versão diz: quando eu já estava sem forças. Como que é caminhar sem forças? Como que é você fazer tudo o que você precisa fazer no dia sem ter força? Como que é você não ter força muitas vezes para levantar da cama? No verso 8, ele traz as emoções negativas profundas. Diz assim: Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Aqui a emoção negativa ela toma conta do ser humano. O choro ele é cíclico, né? São lágrimas produzindo lágrimas. E também tem aqui a autopiedade, ou o dó de si mesmo, que é recorrente nesses casos. É aquilo que, mas você não está vendo que eu estou sofrendo? Eu continuo sofrendo, eu não, né? Vocês não estão vendo que eu estou sofrendo? Quando a pessoa consegue falar, né? Aí vem no verso 10, estou completamente esmagado. É uma aflição como numa masmorra, né? A situação que pode até ser imaginária, mas a tristeza, a aflição e a dor são reais nesse caso. Quando eu digo a dor é real, é dor mesmo. É dor física, é dor a ponto da pessoa não suportar ela mesma, correr para um hospital, achar que literalmente vai morrer daquela dor. Gente, é uma dor que começa assim na mente, mas é uma dor completamente devastadora. O outro verso aqui é o 11. Ó, não se pode confiar em ninguém. A pessoa depressiva, ela acaba entrando em pânico e desacreditando de tudo e de todos. Então, quando
até vem pessoas para perto e falam, mas daí fulano foi lá num lugar e aconteceu tal coisa e ela se curou. Falo, tudo bem, mas foi ela. Né? Às vezes nem o depressivo mesmo fala assim, às vezes a depressão dela nem era tão forte assim, às vezes era um negocinho. Mas eu não. Né? Comigo é diferente. A minha depressão é muito pior do que a do outro. Em todos esses pontos aqui que eu falei, o salmista está descrevendo as situações que acontecem, não com todos e também não nessa sequência. Né? Mas, geralmente, temos esse padrão dos pensamentos e dos sentimentos. Eu costumo dizer uma frase, o pessoal lá do curso de noivos vai lembrar também, eu falo assim que eu sou eu, você é você e jacaré é um bicho. Por quê? A gente é igual, somos semelhantes. Ao mesmo tempo, a gente pode ser totalmente diferente. Então, às vezes, o jeito que um sente não é o mesmo jeito que o outro. A Sheila falou aqui também de empatia, da gente sentir a tristeza justamente por ter empatia. Só que, assim, eu estou falando das coisas que eu vivia, o jeito que eu sentia, mas pode ser que não seja o mesmo jeito que você sente. O que eu senti, eu senti. Eu sei o tamanho da dor, eu sei o que era aquilo. Eu não posso chegar e dizer para uma outra pessoa que está depressiva, que está passando por isso, falar, eu sei o que você está sentindo. Eu não sei o que ela está sentindo. Eu sei o que eu senti. E eu imagino a dor que ela está passando. Então, ser empático é entender também, né, que validar a dor da pessoa. A pessoa está sofrendo, ela está dizendo que está doendo, acredita que está doendo. Não é porque você não passou daquele jeito que a outra pessoa também não vai passar. E aí, nos próximos salmos aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, da parte daí que já passou. Esse salmo a gente tem a indicação da parte crítica, que era nessa fase aqui, e aí a gente tem o complemento do Salmo 116. A gente vai falar do verso 1, 2, 4, 5, 6 e 8. Então, a primeira parte aqui do reconhecimento divino seria através da oração. É importante falar com Deus. No entanto, mais do que crer na oração, nós devemos crer no Deus que ouve as nossas orações. Então, no primeiro verso, ele diz, amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve e Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Isso é uma verdade que a gente tem que ter intrínseca na gente, lá dentro, entranhado mesmo no nosso coração. Independente da situação, orar sem ter vontade também é oração. Você está colocando na presença de Deus aquilo que você quer. Reconhecimento do caráter e da providência de Deus. Verso 5. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Verso 8. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse em desgraça. Aqui o salmista já tinha passado dessa parte crítica e ele conseguia enxergar em Deus o alívio, ele conseguia ver o que Deus já estava fazendo na vida dele. A gente tem também a parte da análise interior, que é a tomada da decisão pessoal. O verso 7, ele diz assim, o meu ser inteiro continue confiando no Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Em outra versão diz, retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Às vezes a gente precisa falar com a gente mesmo. A gente precisa se lembrar que Deus é bom. Porque mesmo que você não esteja sentindo, a partir do momento que a gente declara, a gente consegue sentir isso. Aí, mas você está falando que eu preciso continuar falando, mesmo sem estar sentindo? É um exercício. A palavra nos mostra desde o início, quando Deus criou tudo, Ele falou, Ele declarou. Por que que eu, tão pequena, tão falha, tão, um cisquinho, não vou declarar? A gente precisa ter essa consciência também. Pessoas precisam ser ajudadas, mas em algum momento a gente também precisa se ajudar. A valorização pessoal é determinante para se reerguer. Não estamos aqui falando de uma confissão cega, superficial, mas de autorresponsabilidade pessoal e sincera. Senhor, eu não estou bem hoje, mas eu amo a Ti. Eu sei da Tua grandeza, eu reconheço a Tua grandeza. Declarar.
A decisão pela vida, verso 9. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. É perceber que as coisas boas, é perceber todas as coisas boas ao redor e não abrir mão delas. As coisas boas que você gosta de fazer, sejam os hobbies, né? Essas colaboram sim para a reconstrução emocional. Uma caminhada, uma pintura, jardinagem, fotografar, ler, ouvir uma música ou tocar determinado instrumento são coisas que vão ajudar a se reerguer. O verso 10, continuei crendo, mesmo quando eu disse, estou completamente esmagado. Não é negando o problema que se vence, é assumindo. É ser sincero, reconhecer, apesar disso, saber que Deus é superior a tudo, sim. O salmista ele toma a decisão de seguir ao Senhor. O verso 12. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Louvarei ao Senhor como oferta de vinho, para lhe dar graças, porque me salvou. A gratidão e a adoração oxigenam a vida espiritual e produzem em nós coisas boas. Ter a segurança na salvação, se sentir salvo, que o sacrifício do Calvário foi sim, para cada um de nós, vai produzir esperança. Essa certeza interior é a fé, né? Sabe que é quando a gente sabe que apesar da aflição, um dia tudo isso vai passar. Os votos são importantes, sim. Na reunião do seu povo, eu lhe darei o que prometi. É assim que diz no final do Salmo. O voto ele é como um empréstimo da graça, um adiantamento. O desejo de participar também da vitória como um compromisso de fidelidade que nos ajuda a segurar na mão do Senhor. E como é maravilhoso poder testemunhar disso, edificando outras vidas. Nós somos ovelhas, e as ovelhas não andam sozinhas. Elas precisam umas das outras, e acima de tudo, do sumo pastor, o nosso Senhor Jesus. As pessoas precisam de pessoas para passar pelos momentos tristes, pelos momentos de dor, pelos momentos de aflição. As pessoas precisam de pessoas a hora que você não consegue orar, a hora que você não consegue expor as tuas coisas para Deus, você vai precisar de uma pessoa ali, te apoiando em oração. Irmãos, Deus quer nos sustentar. Se a gente depositar nele a nossa fé, jamais vamos nos sentir sozinhos. Deus nos ajudará, nós encontraremos pela fé um caminho de força e graça para passarmos pela aflição e passarmos, sim, pela depressão, não ficar nela. Eu quero voltar um pouquinho aqui no primeiro ponto que a gente analisou do Salmo, que é o reconhecimento da doença. Esse é o primeiro ponto crítico que atravessa quem passa por depressão. Quando a gente fala que está depressivo, não, mas você, nossa, está sempre bem, está sempre alegre. Como assim você está depressivo? Você tem um marido maravilhoso, você tem filhos maravilhosos, como assim você está depressivo? É isso que a gente pensa quando você vai falar para alguém, contar para alguém que tem depressão. O que aquela pessoa vai falar? Como assim? As pessoas vão saber que eu tenho depressão se eu estou na igreja? Se eu sou lá daquela igreja lá, se eu vivo postando versículo bíblico? A gente precisa reconhecer. Quando a gente tem uma patologia, quando a gente tem uma doença, a gente precisa reconhecer isso. Essa é a parte mais difícil. Irmãos, eu não estou falando lá de fora, não. Eu estou falando de muitos irmãos nossos, colega de banco aqui, que tem problemas emocionais, que tem problema de depressão, que tem problema de ansiedade e outros transtornos, e não admitem isso. Não procuram ajuda com o preconceito deles mesmos. A gente precisa quebrar isso, irmãos. A gente precisa de ajuda. Pessoas precisam de pessoas para ajudar elas na caminhada. Não aceitar que está doente, que precisa de ajuda, vai agravar a situação. Eu trago para vocês aqui o meu relato, tá? Eu não vim aqui para te dar uma receita mágica, para te dar uma solução instantânea para a cura da depressão. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Por que eu disse que o não aceitar é o ponto crítico? Desde que eu me entendo por gente,
sei dizer quantos anos, desde que eu me entendo por gente, que eu sabia que era um ser humano. Eu já tinha pensamentos de tristeza o tempo todo. Eu tinha momentos de alegria, mas a maior parte do tempo era tristeza, era angústia, era um sentimento de inferioridade enorme. Quando eu era antes dos 10 anos de idade, eu não sei dizer exatamente a idade, assim, mas foi quando a minha saudosa Tirdinha falou para mim, Jaque, eu acho que você precisava de um psicólogo. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. E aí ela falou, pode ser que você tenha depressão. Eu não fui um psicólogo, tá? Não dei andamento em nada, não, né? Ela sabia que eu tinha aquela tristeza ali, mas a gente acabou não prosseguindo com aquilo. Bom, o tempo passou, eu cresci, não muito, mas eu cresci. E eu fui mãe aos 15 anos, depois aos 20, me casei, né? E as coisas nesse sentido não melhoraram. Eu tinha ainda aquela tristeza, muitas vezes mascarada de grosseria. Eu sentia triste, então era isso que eu devolvia para os outros. As pessoas vinham falar comigo, gente, podia ser às vezes a coisa mais simples do mundo. E aí eu era grossa com elas. Eu estava o quê? Mascarando a minha tristeza. Quando a gente não assume a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, é isso aqui que acontece. Coloca para mim, por gentileza, a primeira foto. Opa. Então, isso aqui é um prontuário. O que está escrito ali em cima? Hospital Colônia Adalto Botelho. Tem ali o meu nome da minha mãe, os meus dados. Isso foi em 2018. Pode tirar, por favor. Eu não sei se a maioria de vocês sabe. Eu passei por lá. Eu precisei, sim, de internamento psiquiátrico. Não só uma vez, mais de uma. Porque apesar de eu saber que eu tinha aquela tristeza, que eu tinha aquela angústia, que eu tinha algum problema nessa área emocional, eu não procurei ajuda. E quando a gente não aceita a ajuda, é isso que pode acontecer, agravar. A depressão, ela tomou conta de mim, ela destruiu o meu lar. Ela tem, na verdade, até hoje, algumas coisas assim muito fortes, principalmente dos meus filhos. Ela tomou conta de mim a ponto de eu não querer comer, de eu não querer levantar da cama, de eu não querer tomar banho. Igual ele, sabe? Alguém vai lá, cutuca, come aqui. Eu ia sem vontade, comia e voltava para a cama. Irmãos, como é que se trabalha assim? Como é que você dá conta da casa? Como é que se faz comida? Como é que você ama as pessoas desse jeito? Eu não tinha um amor próprio. Eu não me amava. Como é que eu ia entregar isso? Não só para os meus filhos e para o meu esposo, mas para os meus pais, para todo mundo que estava em volta de mim. Não tinha como. O depressivo, ele não consegue enxergar o belo da vida. Parece que tudo está envolto a uma névoa escura, sem cor, o tempo todo. Até brinca, sorri, mas aquela parte obscura sempre está lá. A tendência do depressivo é se isolar. Mas, presta atenção de novo, pessoas precisam de pessoas. Após a minha primeira desistência, porque sim, eu desisti da minha vida mais de uma vez. Após essa primeira desistência, que foi antes do internamento no Adalto Botelho, Deus preparou algumas pessoas para cuidarem de mim. Uma delas foi a minha sogra, que me levava para o CAPS, voltava comigo do CAPS, ela cuidava dos meus horários, fazia comida, tudo. E a outra pessoa
que o Senhor separou para cuidar de mim, ela cuidou de mim como uma mãe. Ela deixou a casa dela, ela deixou o filho dela, ela deixou a vida dela para cuidar de mim. Vocês entendem o quanto é importante as pessoas na vida da gente? Pessoas precisam sim de pessoas. E essa pessoa deixou a vida dela de lado para cuidar de mim. Eu agradeço a Deus pela vida da minha irmã. Eu agradeço, Adri. Porque eu tenho certeza que Deus usou você para que eu estivesse aqui hoje. E você é a parte importante disso. Voltando para a minha história, eu precisei fazer, sim, o uso de vários medicamentos. Eu anotei aqui o que eu lembrava. Fluoxetina, Rivotril, Depaquene, Diazepam, Clonazepam, Carbolítio. Tudo isso. E mais alguns que eu não lembro. A princípio, eu não queria ser internada. Então, precisamos desse internamento domiciliar, que foi onde a minha irmã esteve comigo ali o tempo todo. Ela cuidava, gente, das planilhas minhas de medicação, porque era muita coisa. Então, era ela que cuidava das planilhas, dos horários que eu tinha que tomar os remédios. Das consultas, tudo. E aí, nesse internamento domiciliar, todos precisaram assinar um termo de responsabilidade. Coloca para mim a segunda foto, por favor. Ali, ó. Ali tem lá em cima, que foi realizado o atendimento, taraná, taraná. E aí, depois, embaixo, ali tem as assinaturas do Cleverson, da Adriana, a minha, Gabriel Correia da Cruz, Vitor Eduardo Correia da Cruz. E ali embaixo da terapeuta. Quando a gente não se ama, quando a gente não se cuida, pode retirar. Quando a gente não entende o quão grave isso pode ser, impacta na família inteira. Hoje eu tenho noção, com tudo que eu aprendi de inteligência emocional, do trauma que eu estava gerando na cabeça de duas crianças que tiveram que ir lá no posto de saúde e assinar um termo dizendo que eles iam cuidar da mãe deles. Vocês têm noção do que é isso? Dentro de uma família? Dentro de um lar? Se você não se cuida por você, se você não se ama por você, peça a Deus força, peça a Deus alguma coisa para que você possa continuar. Aqui eu ainda não tinha muito disso. Mas eu entendo que tudo tem um propósito. A medicação foi fazendo efeito, e meses depois eu tive alta do tratamento, eu voltei a trabalhar e vida que segue. Eu queria muito acreditar que eu já tinha superado aquilo. Mas aí eu cometi um erro muito grave. Eu deixei a medicação por conta própria, acreditando que eu estava bem. E aí eu tive uma recaída. E as recaídas, irmãos, se a gente está aqui e a gente cai num buraco, quando acontece esse tipo de recaída, você cai num buraco muito mais fundo. E aí, eu desisti de novo. E o resultado foi esse aqui, a terceira foto, por gentileza. Esse é uma cópia do prontuário da UPA do Boa Vista. Coloca a outra foto, por gentileza. A última. Esse é um zoom do prontuário, gente. Aqueles horários que tem ali em cima é o horário da medicação que o Senhor usou para salvar a minha vida. Olha lá, 8 horas, 8h05, 8h10, 8h15, 8h20, 8h25. Esse era o horário da injeção que eles aplicavam. Ficou 2 enfermeiras, uma só para abrir as ampolas e a outra para aplicar.
E foi isso aqui que me manteve viva naquele momento. Claro que é a graça, a misericórdia e a bondade de Deus na minha vida. Mas o Senhor usou também aqueles médicos, aqueles profissionais que estavam lá naquele dia, para me socorrer dessa forma aqui. Começou às 8 horas, a última injeção foi às 9h50. Obrigada, meninos. 3 dias depois, eu tive alta, fui encaminhada para um tratamento intensivo no CAPS, que hoje também é banalizado, né, nas redes sociais, mas ele me ajudou muito. Eu precisei, sim, passar mais uma vez por clínica psiquiátrica, Porto Seguro, e depois que eu saí da clínica, eu não quis mais voltar para casa. Eu não queria voltar para o lugar onde tudo me lembrava tristeza. Fiquei morando com os meus pais e foi ali que o Senhor me tratou, na casa do meu pai e na casa da minha mãe, sem os meus filhos, sem o meu esposo. Porque, como eu já disse, a depressão ela acabou com a minha família. Ela acabou comigo, eu tive que parar a minha vida, ela acabou com o meu casamento. E aí, sozinha lá na casa dos meus pais, né, só eu e eles, foi um momento muito delicado, mas foi ali que o Senhor começou a me tratar. De novo, eu digo, eu sou eu, você é você, jacaré é um bicho. Porque pode ser que aconteceu assim, não é porque aconteceu assim comigo, que vai acontecer com todo mundo também. Não. Pode ser que hoje seja o dia que Jesus vai literalmente cuspir na sua frente para poder te curar. E está tudo bem, porque o Senhor usa as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que é melhor para cada um de nós. A psicologia de Jesus, o jeito que Deus cura, é individual, porque Ele nos conhece assim, no nosso íntimo. Aí, o Senhor me mostrou, quando eu estava lá na casa da minha mãe, num dia bem frio, que eu podia, sim, ter uma ação para melhorar aquela situação que eu estava vivendo, que eu não suportava mais. Eu falava assim para Deus, Senhor, eu não acredito que eu não morri quando eu quis morrer para sobreviver desse jeito. E realmente, irmãos, a gente não está aqui só para sobreviver, não, é para viver. Foi para isso que Jesus veio, para que a gente tenha vida e vida em abundância, para que a gente seja feliz. E aí, o Senhor foi trabalhando na minha mente daquela forma. Ele me disse que eu precisava de uma mudança de mentalidade, para eu parar de só olhar para as coisas ruins. E o Senhor me deu condição para ressignificar as coisas que causavam aquela sensação de prisão dentro de mim, para dar um novo significado, um sentido. Hoje eu estou aqui, pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus, irmãos. E quando me convidaram para falar desse tema, o temor do Senhor, claro, né, ele existiu. Mas eu entendo que não foi por acaso. Eu entendo que não foi por acaso. Gente, não foram 12 anos como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu não sei dizer quantos anos foram de sofrimento. Mas aquilo acabou. E se você veio aqui hoje sem saber direito o que ia acontecer, é para que você possa conhecer a história de alguém que esteve no pior. Eu vivi, sim, um inferno. Eu acabei com a minha família porque eu não quis ir atrás do recurso. Mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. O nosso Jesus, Ele é maior do que tudo isso. E é Ele que tem o poder de limpar tudo de ruim que tem dentro de você. É pela graça, pela bondade de Deus, que a gente pode, sim, ser liberto, ser curado, ser livre de tudo aquilo que impede a gente de ter uma vida abundante no Senhor Jesus. Meus queridos, eu agradeço muito a Deus hoje pela vida que eu tenho. Porque o Senhor transformou tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era tristeza, tudo aquilo que era lágrima, hoje são lágrimas de alegria, hoje são momentos de paz, felicidade e tranquilidade dentro da minha casa. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim. Porque se for para a gente olhar se merecia, não. Eu não sei o que eu merecia. Mas é a bondade de Deus na minha vida. Hoje,
eu estou aqui para falar com vocês. E para contar para vocês que esse Deus que cura, Ele continua curando. Esse Deus que cura, Ele cura não só a depressão, Ele cura qualquer transtorno. Ele pode entrar na tua vida hoje e fazer essa mudança também. É para isso que eu estou aqui hoje, para te contar isso. Eu não vim aqui porque a gente tem uma liturgia, porque a gente tem... Não. Eu vim aqui para contar para você que eu vivi sim durante muito tempo com depressão. Sofri muito com isso, mas pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui.